Olá, nós vamos agora começar mais uma aula sobre razão e proporção. E hoje a aula vai ser de proporção, sobre proporção, que é o item 3, né, desse primeiro módulo que nós vamos trabalhar. A proporção, ela é uma relação entre razões. Ela, interessantemente, ela associa grandezas, o que gera um conhecimento importante sobre relações de grandezas. Relações de grandezas são importantes nas várias ciências que nós estudamos, na física, química, na biologia, e ela é a base das principais fórmulas utilizadas no ensino médio e ensino fundamental. Então, algo que foi chamado de proporção na matemática ela é gerada por uma relação entre razões. Na verdade, uma igualdade de razões. Vou colocar aqui, ó, relação entre grandezas. Grandeza, você vai estudar na física, ou já estudou, né? No ensino médio você estudou. Grandezas, o nome fala aquilo que você pode medir de forma direta, de forma indireta. Tem tipos de grandezas, né? E aqui, ó, via igualdade de razões. Nós igualamos as razões desde que elas mantenham uma relação proporcional. Tendo igualdade das razões, se elas forem iguais, você deve estar lembrado, elas são razões equivalentes ou frações equivalentes. Elas mantêm uma igualdade entre si. Se ela mantém uma igualdade, ela está associado a um valor constante. Então aqui, ó, eu tenho AB igual a CD. A única maneira disso aqui ser verdade é que elas sejam equivalentes, ou sejam iguais. Essa é uma maneira de representar essa proporção. A maneira que gerou uma nomenclatura que nós vamos usar, ela é assim, ó, AB é igual a CD. Só que a gente fala assim, dessa forma, como que a gente organiza isso, ó. B e C são chamados meios dessa relação de proporção e AD são chamados extremos. E a outra nomenclatura é que A e C são antecedentes da proporção, nessa notação que a gente colocou por último. E B e D são consequentes nessa notação. Esses nomes aqui, ó, e essa maneira de fazer, ela é bem cedo lá no ensino médio, né? Que você aprende isso e ela acaba sendo usada na análise de proporção direta em regra de 3 e também nas funções de primeiro grau. E só que a gente esquece, né? Como é que elas são chamadas, como é que elas são organizadas. A partir daqui, para a gente poder trabalhar com as proporções, nós vamos colocar aqui a propriedade fundamental da proporção. A propriedade fundamental da proporção está associada a algo que se aprendeu de modo muito simples, que é aquela multiplicação cruzada, que utilizando a nomenclatura, nomenclatura matemática correta, né? Nós falamos assim que a gente vai fazer o produto de um antecedente vezes o consequente e igualar aqui na razão. Vou colocar aqui, vou chamar a atenção para essa propriedade fundamental da proporção, porque a partir dela é que nós vamos fazer o raciocínio matemático
associado a ela. Tá? Então, dessa propriedade aqui, nós dizemos assim, a gente coloca aqui, ó, A sobre B, que é mais fácil em termos de memorização, é igual a C sobre D. Então, você deve estar lembrado disso, né? Nós fazemos assim, ó, A multiplica D, C multiplica B, e essa igualdade é que nós chamamos de propriedade fundamental da proporção. Então, A vezes D é igual a C vezes B. Então, nós temos, olha aqui, ó, o antecedente A com consequente D e o antecedente C com consequente B. E nós podemos dizer dessa forma, né? Como nós falamos aqui. Essa aqui é a chamada propriedade fundamental da proporção. Dessa propriedade, nós derivamos outras propriedades da propriedade fundamental. São essas propriedades simples até, que nós vamos ver, fazer alguns exemplos numéricos. Dessas propriedades a gente faz os raciocínios para fazer análise básica e fundamental para o entendimento de taxa de crescimento das funções, que é a base até do entendimento de limite que você vai estudar no cálculo, né? Vamos colocar aqui, ó, essa primeira propriedade. Vou colocar o número 1 aqui. A propriedade é assim, A sobre B. Vou fazer primeiro o exemplo, depois eu escrevo a propriedade que é melhor. É igual a C sobre D. O que ela indica? Ela indica que eu posso somar os antecedentes, um antecedente e consequente, e dividir por um deles, e fazer a mesma coisa com o outro lado. Ó. A mais B, aqui, ó, antecedente mais consequente da razão, dividido por A, que é igual a C mais D dividido por C. Do mesmo modo, essa propriedade é válida devido a essa igualdade, né, que eu posso ter A mais B dividido por B é igual a C mais D dividido por D. Isso, dessa forma aqui, a gente tem essa primeira propriedade, e se você entender que isso é por causa da igualdade, você também vai entender que ela é válida para a diferença. Então, eu posso ter aqui, ó, A mais B dividido por A menos B dividido por A é igual a C menos D dividido por C. Verdade também quando nós fazemos A menos B dividido por B, que é igual a C menos D dividido por D. Vamos agora escrever como é que ela é feita, porque a gente falando isso, você pode memorizar olhando, né? Nós vamos deixar aqui a escrita dessa propriedade. Ela diz assim, ó, a soma ou diferença, lembra que diferença é a subtração, né? A soma ou diferença dos dois primeiros termos, é bom falar isso, que a gente volta lá e fala quem que é primeiro termo, quem que é segundo, né? Os dois primeiros termos. Vou voltar aqui em cima, essa anotação básica que a gente colocou aqui, colocar de cor diferente, colocar vermelho. Esse aqui é o primeiro termo, da esquerda para a direita, esse é o segundo termo, esse é o terceiro termo e esse é o quarto termo. Veja que é essa notação segunda que nós usamos é que determina os nomes que nós usamos. Primeiro, segundo, terceiro e quarto termo, da esquerda para a direita, determina também quem são os meios e quem são os extremos, né? Aí vamos voltar lá e continuar a escrever o conceito relativo a isso. Então, a soma ou diferença dos dois primeiros termos, você pode olhar na está para o primeiro ou o segundo, né?
colocar entre parênteses ou para o segundo, necessidade de escrever o para de novo. Não está aí? Assim como, agora ficou fácil, né? Os dois, ou a soma, né? Vamos colocar assim como a soma ou diferença e é bom você copiar, anotar, ter essa anotação no seu caderno, que você vai aumentando a memória. Quanto mais contato você tiver com a matéria, mais fácil você memorizar, né? Soma ou diferença dos dois últimos termos. Assim como a soma ou diferença dos dois últimos termos está para o terceiro ou quarto, né? Para o terceiro termo ou quarto termo. Então, o que está escrito aqui embaixo é a tradução da linguagem matemática de cima, né? Ó, se a gente for representar aqui, ó, A divide B, melhor, B divide A, né? A é dividido por B, é igual a C, que é dividido por D. Assim nós falamos. Ó. Então, os dois primeiros termos, ó, A e B, ou a diferença deles, está para o primeiro, para o segundo, para A e B. Assim como C e D, soma ou diferença, está para um dos dois. Tá certo? Essa é a primeira propriedade. A segunda propriedade, vamos também fazer de forma, usando razões, que é melhor, né? Colocar A e B igual a CD. Pela igualdade delas, a demonstração aqui ela é simples, mas nem há necessidade devido à simplicidade dos termos, né? Mas ela diz assim, ó, que os dois primeiros termos estão para os últimos termos. Na verdade não, é o antecedente. Os antecedentes estão para os consequentes. Depois a gente escreve A mais B, A mais C é igual a BD. Ele representa qualquer uma das duas razões, porque a proporção se mantém. A ideia de raciocínio é essa, né? A proporção se mantém. Se a proporção se mantém, ó, você soma duas coisas proporcionais, mantendo a base da proporção, a tendência da igualdade é se manter, tá bom? Assim como, ó, AB, na verdade não é AB, né? A mais C, por exemplo, como está aqui, ó. O jeito que está em cima, os antecedentes dividido pelos consequentes, também vai ser igual a C sobre D. Isso vale não só para soma, mas também vale para a diferença. Então também é verdade dizer assim, ó, A menos C sobre B menos D é igual a A sobre B. Também da mesma forma, A menos C sobre B menos D está para C sobre D. Aí falando aqui na linguagem matemática, nós dizemos assim que a soma ou diferença dos antecedentes está para a soma ou diferença dos consequentes, assim como cada antecedente está para o seu consequente, né? Assim como cada antecedente está para o seu consequente. Esse aqui é o antecedente, o consequente dele é B. Esse aqui é o antecedente, o consequente dele é D, né? Em cima é B, embaixo D. Vamos escrever então essa propriedade. E você vai olhando em cima e vai associando a propriedade que nós falamos, né? A soma ou diferença
dos antecedentes está para a soma ou diferença dos consequentes. Se você estiver usando soma tanto no numerador quanto no denominador, se estiver usando diferença tanto no numerador quanto no denominador, tá? Assim como cada antecedente está para o seu consequente. Um exemplo numérico vai só ilustrar melhor isso, né? Eu vou pegar aqui, vamos fazer alguns exemplos numéricos disso, porque aí, para algumas pessoas, quando o número mostra a realidade, fica mais fácil de entender, né? Isso, algumas pessoas só conseguem entender bem mesmo, por exemplo, numérico. Os númerozinhos ficam iguais. Vou colocar aqui, ó, um erro de propósito aqui, um erro proposital. Isso aqui não é verdade. Você pode pensar, então vale para qualquer igualdade? Não, desde que a igualdade seja verdade. Essa igualdade aqui, ela não existe, tá? Ela é uma desigualdade. Por que ela é uma desigualdade? Porque essas razões não são razões equivalentes. Para ser equivalente, aí já vem a ideia básica de proporção. Basta multiplicar os dois termos, o numerador e o denominador, ou seja, seu antecedente e seu consequente, no mesmo número. Vou multiplicar por 2. Então, multiplico 2 vezes 1, 2, 2 vezes 2, 4. Aí sim, agora eu tenho uma razão equivalente. Então, nós podemos dizer que as proporções que vocês aprenderam até agora, elas estão associadas ao conceito de razões equivalentes, né? E que vai dar uma constante aqui, ó, porque se eu fizer isso sempre, eu fizer a divisão, simplificando o máximo possível essas razões, eu vou encontrar uma constante, um único valor aqui. Então eu vou somar aqui, ó, 1 mais 2, por exemplo. Eu estou dando exemplo do último, tá? O primeiro, eu deixo para você fazer um exemplo numérico. Você mesmo pode fazer desde que que as razões sejam iguais. Vamos fazer só desse segundo aqui. 2 mais 4. Isso aqui está dizendo que ele é igual a meio, ou é igual a 2 quartos, mas eles são a mesma coisa. Então posso fazer esse exemplo, vamos continuar. 1 mais 2, 3. 2 mais 4, 6. É igual a meio. Isso é verdade? Basta simplificar aqui 3 sextos por 3, vai dar 1 meio igual a 1 meio. Então essa razão aqui é uma razão equivalente. Tá vendo? E como é simples, também vale para fazermos assim, ó, 1 menos 2 dividido por 2 menos 4 vai ser igual, vou igualar a 2 quartos, tanto faz, elas são iguais, aqui já tem que valer a mesma coisa, né? Igualando dessa maneira aqui tem que valer a mesma coisa. Então vamos ver se vale a mesma coisa, 1 menos 2 dá menos 1. 2 menos 4 dá menos 2. É igual a 2 quartos. Claro que é. Se eu simplificar 2 quartos por 2 e dividir menos por menos, eu vou ter 1 meio. Aqui eu vou dividir por 2 o numerador. Dividir por 2 o numerador. É igual a 1 meio. Certo? Faça a mesma coisa com o exemplo de cima lá. Ele é mais simples até. Para você verificar a veracidade, né? Aí depois, se você conseguir usar o raciocínio,
Você vai lá, e nós vamos mostrar isso daqui a pouco, lá na taxa de variação das funções, e aí você vai ver que esse raciocínio foi usado, né? Essa era bem importante para a gente determinar formas. Os cientistas, inicialmente na física, buscavam as proporções entre as grandezas. Sendo diretamente proporcionais, nasceram daqui, né, dessa relação de proporção, as constantes dos gases perfeitos, né? A relação PVT é igual a P1V1T1, que é igual a uma constante. É um raciocínio de razões, nós vamos ver isso lá na química, quando a gente for estudar, ou na física, isso é estudado nos dois casos. Então, vamos pegar aqui um exercício. Um exercício baseado na realidade, né? Quando você pega um suco de caju para fazer, lá está escrito assim, ó, um copo de suco. Suco é aquele que já está direto da fruta, né? Sem colocar água, senão vira refresco. Existe uma proporção, eu não me lembro qual que é para virar refresco, né? Um copo de suco de caju. Caju não, né? Tem que colocar o suco aqui. Para 5 copos de água. Para 5 copos de água. A pergunta é, vou vir para cá, quantos litros de refresco, não, quantos litros de suco para fazer 30 litros de refresco? Vai para festa, tá? Não vai fazer em casa, não. Vai ficar 30,0 litros de refresco. Então, isso aqui, ó, é um exercício normal, simples, baseado no que está lá no rótulo da garrafa, né, de suco de caju. Então, vamos pegar aqui, ó, a solução. Quais os dados que eu tenho? Aí tem que tomar cuidado, porque esse exercício você pode errar por bobagem. Que a relação que foi dada foi a relação de um copo de suco para 5 copos de água. Essa aqui foi a relação. Veja, voltando ao raciocínio lá inicial, isso é parte por parte, não é parte pelo todo. E quando eu vou pedir o refresco total, o refresco é a quantidade total. Se o refresco é a quantidade total, tem que fazer a parte pelo todo. Então a parte pelo todo vai ser 1 copo de suco por 1 mais 5 copos de suco mais água, que é o total. Então aí fica a parte pelo todo. Voltando ao raciocínio inicial lá. O que mais que eu tenho? 30 litros de refresco. Ou seja, 30 litros do total. Aí, ó, é o tipo de exercício que o pessoal chama de pega, né? Mas não é pega, não. É raciocínio mesmo. Você tá 5 de suco para 5 de água, parte pela parte, né? Então, para resolver isso, é até simples isso, né? Eu vou ter 1 para 6 é igual qual é a quantidade de suco para a quantidade de total, que é a quantidade de refresco. 30 litros. Aqui, mesmo que você coloque copo aqui, ó, que o copo tenha 300 ml, não importa, copo com copo dá 1. Vai falar que dá 0 não, que dá problema aqui. Então o x, multiplicando os meios pelos extremos, multiplicando cruzado, vamos dizer assim, nós vamos ter x vezes 6 é igual a 1 vezes 30. Dividindo ambos os lados por 6, vou fazer aqui, de vez em quando dá vontade de fazer mais, mostrando isso, nessa igualdade, ó. 1 vezes 30 dividido por 6. Ó, o que nós temos aqui? Nós vamos ter 6 dividido por 6 dá 1.
1 vezes 30 é 30, dividido por 5, por 6 dá 5. Coloco o zero, por causa do algarismo significativo. Então, 5 litros de suco de caju para gerar 30 litros de refresco, né? Se fosse uma questão lá do Enem, podia ter 25 na resposta, né? Porque 1 para 5, né? Podia ter 6 na resposta, por exemplo, né? Aí você talvez fosse se equivocar nisso. Então veja. Agora vamos falar sobre proporção direta e proporção inversa. Tem vários tipos de proporção. Tem proporção ao quadrado, proporção ao cubo. Proporção direta representa uma função do primeiro grau, uma regra de 3 simples, né? Vamos falar assim, mesmo que seja composta, uma regra de 3. A gente não pode confundir as coisas, senão dá errado. Uma vez um colega, professor de matemática, foi tentar passar um senhor que era pedreiro para trás. Por que ele foi fazer isso? Porque ele queria, estava com pouco dinheiro, queria fazer uma tampa para a fossa da casa dele lá do quintal. Aí a fossa tinha 2 metros de diâmetro. Vou representar aqui, depois eu apago, né? Ele foi e pediu pro pedreiro quanto que era para fazer 1 metro de fossa. Eu não lembro os valores lá, mas o pedreiro falou assim, fazer um valor lá assim, X, né? Ele falou, não, então tá bom, eu te pago 2x para você fazer a fossa de 2 metros de diâmetro. Aí o pedreiro coçou a cabeça e falou assim, não vou poder fazer isso não. Falei, por quê? Se você vai fazer de 1 metro custa tanto, 2 metros não custa o dobro? Ele falou, não, eu não sei explicar para o senhor não, mas e nem entendo esse negócio direito. Mas o senhor acredita que não é o dobro, não é mais? Isso é uma coisa bem interessante. Por quê? Porque quando você vai trabalhar com isso aqui, essa quantidade, você deve estar lembrado que a circunferência, né, a área da circunferência, e ele está dobrando a área, é πr ao quadrado. Então, olha que interessante. No momento que ele vai dobrar o raio, então ele vai ter 2r ao quadrado. Então, nessa área linha aqui, ó, que é a área que ele pediu, então vai ter π é constante, ó, que vai ser 4r ao quadrado. E aqui em cima continua πr ao quadrado, ou seja, 4 vezes mais caro, não o dobro. Tá vendo? E o senhor lá falou, eu não posso cobrar a mesma coisa não, até vou fazer um desconto, ele não cobrou o dobro. Eu me lembro bem disso, aconteceu em Catalão, Goiás, há muito tempo atrás. Eu não me lembro os valores, tudo, mas essa questão é bem simples. Mesmo o indivíduo não sabendo matemática, ele sabia que não era o dobro da quantidade colocada. Então aqui nós não estamos falando de uma proporção ao quadrado, estamos falando de uma proporção direta, né? E na proporção direta, elas são diretamente proporcionais, significa que as grandezas variam na mesma proporção em relação ao expoente dela, né? Então, fazer análise matemática, né? Sejam A e B, duas grandezas. A e B, definido como duas grandezas, nós vamos colocar que elas são diretamente proporcionais, como nós falamos lá, ó, se pelo menos 3 coisas acontecerem. E aí nós vamos colocar isso aqui em bases matemáticas até chegarmos no que nós chamamos do chamado teorema fundamental da proporcionalidade. Diretamente proporcionais, se e somente se, ou seja, não pode ser de outra forma. Então vamos lá. A primeira, vou usar o A ao invés de usar o romano minúsculo, né? A primeira coisa para fazer isso é cada valor de A tem que corresponder a um valor de B.
E a gente faz isso quase sem perceber, construindo um gráfico cartesiano, né? E essa ideia de gráfico é uma das ideias bem cobradas no Enem, porque o pessoal que faz o Enem é o pessoal preocupado com o aprendizado de matemática. Eles sabem que essa noção de gráfico é fundamental para entender a matemática no dia a dia, né? Então, cada valor de A corresponde a um determinado valor de B. Aí, logo a gente diz assim, ó, B é função de A. E não A é função de B, isso também é importante. B é função de A. E existe, não vou colocar o símbolo não, uma correspondência entre A e B. E essa correspondência tem que se manter. Se ela é perdida, aí a proporção não se mantém. É o que se busca nas leis da natureza, né? E nem sempre na lei da natureza as coisas se mantêm, né? Um dos maiores problemas da natureza em relação a essas diferenças de proporção são as chuvas, né? Previsão do tempo. A previsão do tempo ela não se mantém proporcionalmente como seria de desejar pelos matemáticos. Ela existe leis associadas a elas, mas essas leis não geram uma determinada proporção. Por isso, o grande problema é de usar variáveis, e são variáveis que nem sempre as proporções são diretas ou inversas. Elas variam de acordo com determinados expoentes. Então, quando os computadores vão melhorando, a capacidade de cálculo vai melhorando, a previsão do tempo tende a melhorar. Mas na minha época de mais novo era bem simples saber a previsão do tempo. Quando a previsão falava não chove, chovia. Quando ela falava chove, não chovia. Na maioria das vezes, para ter ideia dessa situação. Foi uma brincadeira. A notação aqui, ó, que a gente usa, A é diretamente proporcional a B, com uma setinha, com um risquinho aqui na traseira dela. Tá? É assim. E lê-se A corresponde a B. Tá certo? Ou lê-se A corresponde a B. Uma outra maneira de fazer isso é colocar o chamado diretamente proporcional, sabe? Uma das maneiras de ler isso é fazer assim, ó. A é um alfa, é diretamente proporcional a B. Então aqui lê-se vou colocar aqui entre aspas, A é diretamente proporcional a B. O correto fazer assim, mas sem entrar em detalhes, vou deixar aqui o jeito que está. É diretamente proporcional a B. Poderia colocar B diretamente proporcional a, ficaria melhor. Mas não é algo que nós vamos trabalhar agora não. E nem sempre uma variável corresponde a outra. Por exemplo, se alterar a pressão de um gás, a temperatura pode alterar, mas o normal é que alterando a temperatura, a pressão do gás se altere. Mas eu posso alterar a pressão e a temperatura se alterar também? Sim, porque eu vou variar a quantidade de movimento das moléculas de um gás. Então serve para os dois. Algumas coisas não servem bem para os dois, né, em termos de proporcionalidade, mas nós não vamos entrar nesse detalhe agora, tá certo? A segunda, vamos dizer, a segunda lei associada à proporcionalidade é assim: quanto maior for o valor de A, aí eu vou simplificar e escrever: quanto maior A, maior B. Maior será B. Ponto e vírgula. Vamos falar agora então linguagem da matemática.
Se a linha for maior que A, na razão, então, quando eu uso essa setinha, a gente lê assim, bate o olho nela e fala, se a linha maior que A, então B' maior que B. Então essa setinha aqui significa isso na matemática, né? Aí, proporcionalmente, melhor escrever isso, proporcionalmente. Isso colocando a razão associada nela, né? Então, por exemplo, já aqui em B, ó, eu vou colocar assim, ó, B sobre A é igual a K, e sendo K uma constante. Lembra que a proporção é uma igualdade de razões? Então, se eu for associar a linha com B', aumentando de A para a linha, B', que é o denominador, no caso, ou o numerador, de acordo com que nós estamos colocando aqui, vai aumentar também, tá? Ora, isso aqui, nessa C aqui, ó, K é uma constante. Você vai observar, vamos chamar a atenção aqui, ó, isso aqui é uma função do primeiro grau. Você não viu função aí conosco, né? Mas vamos considerar que você já viu isso em algum momento da sua vida. Ela é uma função do primeiro grau, é a típica função do primeiro grau. Por que ela é a função do primeiro grau? Olha como é que é simples aqui, ó. B vai ser igual a K, constante vezes A, né? Esse K aqui, quem que ele é? Não sei se vocês lembram disso aqui, ó, dessa constante, né? É como se eu estivesse fazendo assim, ó. Vou colocar aqui, ó. Y é igual a X. A é que determina a inclinação da reta. Você já deve ter aprendido sobre isso, né? Ele pode ser inclusive negativo. Se for negativo, então é uma proporção inversa. Mas se A for positivo, é uma proporção direta. Alguns representam como alfa aqui mesmo, né? Ao invés de A, representa alfa. Então aqui a proporção direta, ela já me dá a noção de uma função do primeiro grau. Essa função do primeiro grau aqui, ó, essa aqui exatamente é chamada de função linear. Aí o estudo de funções aí acaba vendo isso em detalhes. Mas veja que a base das funções mais simples estão associadas à proporção. No caso, a proporção direta. Ou a proporção inversa. Ela não é jamais tão simples assim, né? Mas ela dá uma ideia já mais clara de que mesmo a matemática um pouco mais avançada, ela está associada às noções de razão e proporção. Então nós podemos escrever aqui, ó, do jeito que a gente falou lá, A sobre B ou B sobre A. Vamos colocar B sobre A, ó. Vai ser igual a B' sobre A', que é igual a B duas linhas, para não aumentar a linha demais, né? Que vai ser igual a uma K constante, como nós falamos aqui. Fazendo isso de maneira a trabalhar com raciocínio matemático em gráfico cartesiano, o problema de eu cortar isso aqui é que vai apagar tudo, deixa aqui. Então eu vou fazer aqui vou fazer uma reta aqui, ó. Antes, vou fazer a reta antes, tá? E aí eu já vou fazer aqui os numerozinhos, de forma que você entenda isso, ó. Vou colocar aqui, ó, 1, não sei se vou fazer isso não. Vou mudar um pouco, vou colocar 2 aqui. Aí aqui eu vou colocar 2, então aqui eu tenho que colocar, tem que arrumar, vou colocar 1 aqui. Aí no 2 aqui, ó, eu vou subir até o 4. No 3 aqui, eu vou subir até o 6. No 4 aqui, eu vou subir até o 8. Agora sim eu vou ter que apagar, porque eu fiz
queria fazer de um jeito, acabei fazendo de outro. Não tem problema, bom que eu mudo de cor, ó. Eu vou passar aqui, ó, essa reta. E a reta é característica de uma função de primeiro grau, no caso crescente, né? Que o A dela é positivo. De acordo com isso, nós vamos fazer a chamada taxa de variação, taxa de crescimento da função, que é o delta y sobre delta x. O que é delta? Delta é variação. E o que é o delta y ou delta x? É o maior menos o menor. Não pode fazer o contrário, mas é melhor fazer assim. Então vamos pegar aqui. Aqui nós temos, ó, o y e o x no gráfico cartesiano. Tá? Então vamos pegar aqui, ó, 8 menos 6. Quem é o x do 8? É o 4. Quem que é o x do 6? É o 3, correspondentemente. Isso aqui vai ser igual a 6 menos 4 dividido. Quem que é o x do 6? O 3. E o x do 4 é o 2, que é igual a 4 menos 2. Quem que é o x do 4? O 2. Quem que é o x do 2? O 1, que vai ser igual a 2 menos 0. Quem que é o x do 2 é 1 e do 0 é o 0. Tudo isso aqui vai ser 8 menos 6 vai dar 2. 4 menos 3 vai dar 1. 6 menos 4 vai dar 2. 3 menos 2 dá 1. Ou seja, esse aqui é a constante, que é igual a 2. Então, a taxa de variação da constante é 2, ou seja, a proporcionalidade é 2. B cresce 2 vezes mais do que A, ou Y cresce 2 vezes mais do que X. Essa é a noção de proporcionalidade. Tá? Aqui também, daqui nós tiramos uma outra situação interessante. Ó. B sobre A, que é igual a B' sobre A'. Eu vou só colocar aqui de uma maneira geral, ó, 3 pontinhos. Isso também é igual a mais A' mais A' sobre B mais... Lembra? Uma das propriedades da proporcionalidade, B'. É verdade, porque olha só, aqui B sobre A deu 2, né? Como a gente fez lá em cima. Então aqui seria A mais B, vamos pegar o A aqui, ó. Quem que é o A? Vou colocar aqui, ó, 4 mais 3 mais 2. Foi mal. Vamos refazer aqui. É B, né? Não pode ser invertido, senão estão mudando a regra. B mais B' mais B' sobre A mais A' mais A'. Aí nós vamos ter aqui. Vamos pegar o B aqui, ó. 8 mais 6 mais 4. Vou pegar só esses 3 aqui. Quem que é o x do 8? É o 4, o x do 6 é 3 e o x do 4 é 2. Vamos ver se bate. 8 mais 6 dá 14, mais 4 é 18, né? 4 mais 3, 7, mais 2, 9. 18 dividido por 9, 2. Então aqui está uma das propriedades da proporcionalidade, que a gente já sabe. Mas são raciocínios interessantes para resolver alguns exercícios, por exemplo. Aliás, vamos fazer um exercício aqui direto sobre proporcionalidade. Lembra que esse exercício corresponde à lista de exemplos, né? Então o exemplo 8 é o exercício 8 aqui da aula, né? Então aqui diz o seguinte, ó, se nesse exercício, né, 4x 20, 3 pontinhos, e vou colocar aqui de baixo, e 8, 16y são diretamente proporcionais, a encontrar x mais y. O melhor correto é falar calcular, né? Ou qual o valor de x mais y. Então,
na solução dele, evidenciando os dados que nós temos já são diretos. O que ele nos fornece aqui? Ó? Ele fornece, vamos chamar aqui de série, né? Eu tenho uma série, e aí sim, quem está lembrado da matemática, lembra das séries. Eu tenho uma série que está crescendo, né? Uma série crescente, 4x20. E a série 2 é a série, vou colocar igual mesmo. A série 2 é 8, 16y. Ó, se está fornecendo a informação que eles são diretamente proporcionais, então nós temos essa igualdade. Ó, 4 está para 8, assim como x está para 16, que é igual a 20 está para y. E se a gente for continuar em notação matemática, 3 pontinhos, né? A série continua. Mas ela me dá uma noção básica do que fazer para achar y, porque nós pegamos a igualdade 2 a 2. Ó. 4 sobre 8, 4 oitavos, está igual para x sobre 16. Aí nós aplicamos o teorema fundamental. O teorema fundamental da proporção vai nos dizer que nós vamos fazer a multiplicação dos meios pelos extremos, né? Aqui a gente não vê meios extremos, mas eu tenho que 4 vezes 16 é igual a 8 vezes x. Pode fazer a conta direto, dividindo ambos os termos por 8, né? Ou fazendo assim como você queira, que dá 2. Ó. Então 4 vezes 2, 8x é igual a 8. Da mesma forma, 4 oitavos, não tem por que não usar de novo, vai ser igual a 20 sobre y. Isso implica, vou fazer direto, ó, que y vai ser igual a 20 vezes 8 dividido por 4. 20 por 4 dá 5, 5 vezes 8, 40. Então y vale 40. Então a resposta do exercício, né, vai ser 8 mais 40, que é igual a 48. Uma ideia, você já deve ter percebido, para quem já está acostumado com a matemática, que isso ajuda até no raciocínio para encontrar alguns valores de determinadas séries. Nós podemos associar séries de forma diretamente proporcional ou inversamente proporcional. Outro item que nós vamos estudar é a chamada proporção inversa, ou proporcional ao inverso, né? Essa proporção inversa, a gente costuma dizer que é inversamente proporcional. Grandezas inversamente proporcionais. Então, dadas as grandezas A e B, dados A, B, grandezas quaisquer, poderíamos chamar de variáveis também, né? Mas aqui a gente quis dizer grandezas para já fazer associação com a química e com a física, né? São inversamente proporcionais se e somente se. Os mesmos 3 raciocínios anteriores, né? Então, mantendo a lógica lá, ó, fica bem simples, né? O que nós queremos dizer? Que A é proporcional ao inverso de B. Isso que nós falamos. Isso que é inversamente proporcional. Aí a nossa representação, ó, ela é assim, ó, A proporcional ao inverso de B. É a mesma representação, mas o inverso de B nós já sabemos que é a fração inversa, né? Então, se B, todo número tem denominador e 1, o inverso então é 1 sobre B. E aqui entra o raciocínio básico. Quanto maior A, menor B. Quanto maior for A, menor será B proporcionalmente.
Vocês devem estar percebendo que se tivesse aprendido bem a matemática do ensino fundamental, matemática do ensino médio seria mais fácil. E aprendendo bem a matemática, o raciocínio matemático do ensino médio, é possível acompanhar o ensino superior, né? A questão é essa, as bases falham, né? E as pessoas acham que fazer conta rápida ou entender um algoritmo rápido é aprender matemática. Não é bem assim não, tá? Você está vendo isso, né? De acordo com isso, ó, A vezes B é igual a constante. Não é como antes, B sobre A, né? AB é igual a constante. Daqui, se você quiser fazer uma gracinha, colocar em função de B, pode fazer à vontade, ó, porque B vai ser igual a K vezes 1 sobre A. Ó. Se você jogar o A para lá, também vai ser 1 sobre B, né, para não se confundir. Como nós falamos, a proporcionalidade ela é diferente. Né? Aqui, por exemplo, nós podemos escrever aqui em cima, vou voltar aqui para cima, colocar ponto e vírgula, nós também colocamos A é proporcional a 1 sobre B. Ao inverso de B, certo? Então, dessa forma, nós sabemos que A vezes B também vai ser igual a linha vezes B'. Olha, para essa multiplicação poder ser verdade, obviamente que os valores de um vai ter que diminuir proporcionalmente em relação ao outro, senão isso aqui não vira verdade nunca. Porque multiplicando valores que não sejam menores, o crescimento vai ser constante e cada vez maior. Né? É um raciocínio simples. Então isso aqui é igual a constante. Né? Eu não sei se eu chamei K de constante lá em cima, então está resolvido o negócio. Esse gráfico aqui, ó, B igual a K1 sobre A, por exemplo, que a gente lê inversamente proporcional, ele forma uma função inversa, cujo gráfico aqui, ó, é uma hipérbole. Aí nós não vamos entrar em detalhes de função, mas nós já podemos fazer uma análise gráfica. Aqui. Então vejamos, vamos fazer aqui o gráfico da função inversa que nós falamos. E aqui nós vamos desenhar uma hipérbole, né, nessa função. Embaixo, vamos colocar aqui os valores 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Vamos ter que fazer o 8 lá para frente. 8. E aqui vamos colocar os valores 1, 2, colocar meio também. Então aqui Y e X. E vamos fazer a seguinte correspondência aqui. 2 com 2, 1 com 4 e meio com 8. São umas correspondências simples para a gente ter uma ideia do que é uma hipérbole. Ó. Não é essa a ideia aqui não. Então, essa aqui está mais ou menos uma hipérbole, né? O desenho de uma hipérbole. Veja, o que nós vamos fazer aqui é ΔY vezes ΔX, que tem que ser igual a uma constante. Quando a análise é de função, nós fazemos ΔY sobre ΔX, tá? Esse é o fato. ΔY sobre ΔX para fazer a análise da função. Como o raciocínio aqui é de proporção inversa, eu estou fazendo ΔY vezes ΔX.
Não se confunda, quando a gente for estudar a função, ou quando você for estudar a função, a taxa de crescimento é ΔY sobre ΔX. Aqui é apenas uma demonstração da proporção inversa, utilizando o gráfico aqui, ó, que a gente tem. Então vamos pegar aqui o primeiro y, 2 menos um menor, que é 1. Multiplica. Quem que é o x correspondente ao y2? É o x2. Menos o correspondente a 1 é o 4. Isso tem que ser igual a, vamos pegar aqui o 1, que é o x, o y, né? Menos meio, que é o outro y menor. Multiplica, vou colocar aqui embaixo, né? O x correspondente a 1 é o 4. E o x correspondente ao meio é o 8, né? Isso vai ser igual a 2 menos 1 dá 1, vezes 2 menos 4, menos 2. Isso é igual a, vou colocar aqui essa setinha, a 1 menos meio dá meio, 4 menos 8 dá menos 4. Essa igualdade, ela se mantém quando nós formos fazer a conta. 2 vezes menos 1 é menos 2. Meio vezes menos 4 é menos 2. A igualdade mantida para manter a chamada ideia da proporção inversa. Se nós fizermos ΔY sobre ΔX, aí pode ser feito aqui, mas eu não queremos entrar nesse detalhe para não confundir, tá bom? Então veja bem, o que nós podemos tirar dessa informação aqui, né? Que quando a proporção ela é inversa, nós multiplicamos a variação de y vezes a variação de x para dar constante. Se nós fizermos ΔY sobre ΔX, também vai dar constante. Se a gente utilizar aquela relação, ó, B vai ser igual a uma constante vezes 1 sobre A. Tá certo? Aí nós podemos fazer ΔY sobre ΔX. Ao invés de multiplicar, você vai dividir. Você vai dividir 1 por 2. Né? Então, a constante aqui, ó, se eu for utilizar o raciocínio da função, a constante vai ser meio. Passa a conta aqui, quer ver? Ó? Basta eu pegar, ao invés de multiplicar aqui, ó, eu divido. Vou ficar 2 menos 1, 1. Ao invés de multiplicar por 2 menos 4, vai ser menos 2. Então, vai ser menos meio aqui. Tá? Que caracteriza a proporção inversa, tá certo? Vamos fazer aqui um exercício para a gente terminar essa parte e bater um papo sobre grandezas diretamente proporcionais e inversamente proporcionais. Exercício 9, que corresponde ao exemplo 9 da lista que foi mandada. Então lá são dados duas séries também, né? Então pede para calcular x e y. Sabendo que as séries são inversamente proporcionais, sabendo que a primeira série aqui é 2, 4 e x, e a segunda série aqui é 24, y e 8, e continua, uma decrescente, né? São inversamente proporcionais. Então, a solução do exercício também vai ser simples, só que veja bem. Eu posso usar qualquer raciocínio associado à proporção inversa, já que foi dito isso. Então, nos dados, o que eu posso concluir da série lá direto? Ó? Eu posso concluir o seguinte, eu tenho que pegar membro a membro. Então, eu tenho que 2 vezes 24 é igual a 4 vezes y. Assim também, eu vou chegar à conclusão que 2 vezes 24 é igual a x vezes 8. Então, resolvendo isso, nós vamos ter aqui, ó, podemos fazer a simplificação aqui, ó.
24 dividido por 4 dá 6, né? Então, y vai ser igual a 6, não é mesmo? Olha a bobagem. 6 vezes 2, né? Igual a 12. E aqui podemos também fazer a conta, ó, 24 por 8 dá 3. Então x vai ser igual a 3 vezes 2, que vai dar 6. Né? Então as respostas aqui são x igual a 6 e y igual a 12. É importante nós comentarmos aqui, para terminarmos, que as grandezas, você já deve ter estudado, essas grandezas proporcionais na física, na química. Então nós vimos lá na física da famosa segunda lei de Newton, né? Força é igual a massa vezes aceleração. Ora, força é igual a massa vezes aceleração. Fica a dica para você, ó. Massa é constante. Quando nós temos uma proporcionalidade associada a isso, a força é diretamente proporcional à aceleração, a massa é a constante. Mas eu posso fazer uma associação com força e massa também. Quanto maior a massa, maior a força que eu tenho que usar para determinar uma determinada aceleração. Então elas também são diretamente proporcionais. Outra coisa diretamente proporcional é a pressão diretamente proporcional à temperatura. Não é assim? Porque aumentando a temperatura, a pressão vai aumentar. Como nós temos aqui. Se eu vou pegar, por exemplo, o número de trabalhadores para trabalhar numa determinada obra, para construir a obra mais rápido ou para fazer uma construção maior, eu preciso de mais trabalhadores, né? Se a obra for mais rápida, ela é inversamente proporcional. Quanto mais trabalhadores eu tenho, menor o tempo da obra. Então, maior quantidade de trabalhadores em relação ao tempo é inversamente proporcional. Assim como também velocidade e tempo. Quanto maior a velocidade de um móvel, né, menor é o tempo que eu vou gastar para chegar a determinado local. Assim como pressão e volume. Quanto maior a pressão que eu faço sobre um gás, menor o volume associado a ele. Então, essa é uma situação de que grandezas diretamente e inversamente proporcionais geraram fórmulas simples, né? Existem fórmulas mais complexas que envolvem o quadrado, mas esse é o raciocínio básico de trabalharmos com grandezas proporcionais, razão e proporção. E nós vamos então nos próximos módulos trabalhar com essas aplicações, inicialmente na própria matemática, tirando dali algumas derivações simples, até geométricas. Depois nós vamos trabalhar na biologia, na química e na física. Então, até a próxima aula e bons estudos. Eu vou mandar uma resolução de alguns exercícios da lista e depois a lista resolvida. Até a próxima.